O MXRF11 nem é dos mais seguros, comparando com outros, como Falando de fundos de tijolo, o que vocês estão de olho na bolsa? É o KNCR11. Esse seria um fundo que eu acho que o investidor pode pensar em longo prazo. gosto muito do XPML11, que inclusive se tornou o maior fundo da bolsa em valor patrimonial. É o HGLG11, que é o maior fundo de logística que a gente tem no Brasil. VISC11 está descontado, mas também vejo bastante potencial nele. Nesse momento, a gente está vendo uma queda na cotação da maioria dos fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: é uma oportunidade para a gente comprar ou é melhor a gente aguardar, porque pode ser que a taxa de juros suba mais? Será que esses fundos imobiliários vão cair? O que vocês têm a dizer para os nossos telespectadores aqui do Irmãos Dias Podcast? Bom, sem dúvida houve uma queda por conta da alta da Selic. E isso é natural. Sempre que a Selic sobe, os investidores começam a sair dos investimentos de renda variável, dos fundos imobiliários, das ações e buscam uma boa rentabilidade com segurança maior na renda fixa. Então, isso é algo totalmente esperado. Só que a gente tem que lembrar que a taxa de juros funciona em ciclos. Então, a gente tem ciclos de alta, tem ciclos de baixa, e o ideal é que o investidor tenha uma estratégia financeira de montagem de carteira muito definida. Então, por exemplo, vou investir 20% da minha carteira em fundos imobiliários para construir uma renda passiva para aposentadoria. E independentemente do comportamento da taxa Selic e de os fundos imobiliários estarem se valorizando ou não, o investidor vai todo mês fazer um pequeno aporte nos seus fundos imobiliários para ir construindo essa carteira da renda passiva. Então, não faz tanta diferença para quem está investindo a longo prazo ficar observando esses movimentos pontuais que são normais da economia. Então, a gente sempre vai ter períodos de Selic subindo, depois de Selic caindo, consequentemente, fundos imobiliários se valorizando ou se desvalorizando. E se o investidor souber manter a sua estratégia e manter os seus aportes de forma constante, ele vai conseguir fazer um preço médio daqueles fundos imobiliários ou daquelas ações e vai, aos poucos, construindo a sua liberdade financeira, construindo a sua renda passiva para a aposentadoria. Os fundos imobiliários, eles são muito sensíveis à taxa de juros, né? Isso é um fato. E, na minha opinião, isso abre uma oportunidade muito grande. Porque se a gente vê queda na cotação dos fundos imobiliários, é uma chance de comprar mais barato. E quando a gente fala dos fundos imobiliários, comprar barato faz muita diferença, porque você ganha uma margem de segurança de uma possível valorização e também você aumenta proporcionalmente seu dividend yield, ou seja, o dividendo que vai cair na sua conta. Então eu acho uma baita de uma oportunidade de comprar barato. Por quê? O investidor de fundos imobiliários não pode pensar no curtíssimo prazo. É um investimento de longo prazo. Quanto mais barato você comprar, é melhor. E aí eu deixo até um alerta, porque eu estou vendo muita gente falando na internet exatamente isso. Nossa, mas meus fundos imobiliários estão sangrando, está caindo tudo, está tudo no vermelho. Então o investidor tem que tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes ele pensa na cotação e está esquecendo o dividendo. Então tem que olhar o total return, os dois. Porque assim, se você olhar só no Google, você entrar lá no Google hoje, pesquisar o fundo imobiliário que você tem, pesquisar um ano, talvez esteja no vermelho lá dentro do Google, mas lá não está contando dividendo. Então você não pode pensar no fundo imobiliário e esquecer do dividendo. Já fica um alerta aí para a galera. Poxa, a taxa Selic hoje, em 10,75%, a expectativa quando a gente fechou em 2023 era acabar esse ano em 9%. A coisa degringolou, virou completamente do avesso. A gente viu o presidente Lula falar que o presidente do Banco Central, o Campos Neto, era maluco, que essa taxa Selic tinha que cair, porque o mercado não vai para frente. E agora vai entrar o Galípolo e o Lula já está falando que aceita um aumento na Selic. Até quanto de aumento o mercado espera e vocês acreditam que pode chegar essa taxa Selic? Vocês acreditam que tem espaço para subir mais? Não, vai subir, inclusive, no segundo último relatório Focus, que foi divulgado essa semana pelo Banco Central, o mercado financeiro já está estimando que a Selic vai terminar esse ano de 2024 em 11,75%. Hoje a gente está em 10,75%. A gente tem mais 2 reuniões do Copom até o final do ano.
Então, é muito possível que a gente tenha um aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião e mais 0,5 na última reunião do ano. E é o que você falou. No início do ano, a expectativa era que a Selic descesse até 9%, só que tivemos os riscos fiscais do governo, a alta da inflação também, da expectativa de inflação, e isso fez com que o Banco Central tivesse que voltar a subir os juros em vez de continuar a trajetória de queda. E claro que com os juros mais altos aconteceu esse fenômeno, fundos imobiliários se desvalorizaram um pouco, apesar de ser uma ótima oportunidade de compra, como a gente estava falando aqui. E se a pessoa tem uma estratégia definida, manter os aportes, independentemente desses comportamentos, porque você vai aproveitar esse momento em que você vai pagar mais barato, então dá para continuar aportando. Quando a Selic mudar o comportamento, quando a Selic estiver mais baixa, os fundos imobiliários vão se valorizar e você vai ter esse ganho, né? Mas independente disso, para o investidor comum, na minha opinião, o melhor é ir fazendo seus aportes na renda fixa, nos fundos imobiliários, nas ações, nos investimentos no exterior, também são fundamentais, independentemente de comportamentos pontuais. Para o investidor normal, ele não precisa ficar olhando tanto essas alterações econômicas, se o dólar está subindo, está caindo, se a Selic vai subir, vai cair, porque ele tem que pensar no longo prazo. Claro, temos momentos de oportunidade, mas não precisa mudar muito a sua estratégia de investimento por conta dessas flutuações. Falando de fundos de tijolo, o que vocês estão de olho na bolsa? Enfim, não sei se, né, de shopping, vocês podem citar alguns? Eu gosto muito do XPML11, que inclusive se tornou o maior fundo da bolsa em valor patrimonial, fundo de tijolo. Se tornou maior por conta das últimas captações que ele fez. É um fundo super diversificado, tem inúmeros shoppings espalhados por diversas regiões do país, uma boa gestora também, e é um fundo que eu gosto muito para o longo prazo. De tijolo também gosto do XPLG11, que é um fundo de logística, também bastante diversificado, com uma boa gestão, e tenho olhado também para a categoria shopping, para o VISC11, que é um que está descontado, mas também vejo bastante potencial nele. Gosto muito pela diversificação. Bem diversificado, né? Pela gestão também. Então, são 3 fundos que eu tenho em carteira, que eu tenho aportado, que eu acho que são bem interessantes. Na minha visão, hoje a gente não está num momento que a gente precise correr riscos nos nossos investimentos. Por quê? Porque a gente tem muita coisa boa que não está cara, né? E aí eu trago o exemplo aqui, quando a gente fala de fundos de tijolos, há muito tempo, acho que eu nunca tinha visto alguns fundos muito grandes sendo negociados tão próximo do seu valor justo. Então eu cito 2 exemplos aqui, que são fundos muito grandes. O ALZR11 e o HGLG11, que sempre costumam ser negociados acima do seu valor patrimonial. Por quê? Porque são fundos com muita qualidade. Então o próprio mercado sempre coloca o preço lá em cima, porque tem muita oferta e demanda, tem muita gente querendo comprar. Então, quando a gente tem um período de estresse, que acontece hoje no mercado de fundos imobiliários, principalmente tijolos, por causa da subida da taxa de juros, na minha opinião, é hora de comprar os melhores fundos, porque eles estão num preço bom, né? Então, eu destaco esses 2 fundos, porque eles têm um histórico, têm bons imóveis, boa gestão, que há muito tempo não são negociados com PVP tão baixo. Eu vou trazer mais um. Também, né? Eu ia trazer, inclusive, para a nossa roda aqui, nossa mesa quadrada aqui, o KNR11, que é um fundo que também apanhou muito recentemente. Queria saber a opinião de vocês, né? O que está acontecendo, sabendo que o KNR11 é um fundo híbrido, que investe em galpões e lajes. E eu queria saber a opinião de vocês, se é uma boa nesse momento estar olhando para o KNR11, que é um dos maiores também da bolsa. Sim, é outro que eu tenho em carteira também, gosto dele, vejo o potencial por conta dessa diversificação que ele tem, inclusive entre segmentos diferentes, Laje? galpão e laje, o que é bacana, a gente não tem tantas opções de fundos imobiliários bons, grandes no mercado com essa diversificação intersetores, né, digamos assim, e ele está também bastante descontado, é de uma ótima gestora, a Kinea, que não tenho o que falar, uma das mais reconhecidas. Então, é um outro fundo que eu vejo bastante potencial, além de todos aqueles que eu mencionei, que o Ricardo mencionou, também gosto
bastante dele. E aí eu acho que vale a gente conversar, trazer aqui para a roda, falando sobre o KNRI, por exemplo, que é um assunto interessante que a gente não costuma falar muito. Mas ele é um fundo bem antigo. Então eu acho que tem que trazer para a pauta também essa ideia de reciclagem do portfólio. Porque, veja, a gente sempre fala que o investimento fundo imobiliário é para longo prazo. Mas, se não for feita uma reciclagem dos imóveis, ou seja, comprar ou vender um certo prédio, comprar outro, você vai ficando com o portfólio muito antigo. E aí isso pode ter influência no aluguel, né? Porque se um imóvel tão antigo, não vai ter um aluguel tão alto. Então, eu acho que é legal, eu gosto muito da gestão da Kinea, sem sombra de dúvidas, é ver o que eles vão fazer nesse cenário. Porque precisa de uma reciclagem de portfólio. Como que vai fazer isso? Vai vender alguma coisa? Vai fazer uma emissão nova? Né? A gente vê o HGRE, por exemplo, que é um outro fundo muito antigo, apanhando muito, porque ele tem alguns imóveis que ele não conseguiu reciclar, não conseguiu vender. A vacância está alta. A vacância está alta, ninguém está alugando. Então, os fundos em si também tem que pensar nisso. 3 fundos imobiliários para comprar e nunca vender, na opinião do Alexandre e do Ricardo. Bom, se a gente pensar em fundos imobiliários para longo prazo, eu acho que é bom a gente sempre olhar aqueles que já têm um histórico bom, aqueles que são de gestoras renomadas, e eu acho que a gente pode começar sim por tamanho. Por que por tamanho? Porque é um fundo que tem um valor patrimonial, provavelmente ele já se provou no tempo. Por quê? Porque para um fundo crescer, ele precisa fazer novas emissões de cotas. Então é praticamente você chegar para o cotista e pedir um aval. Olha, vocês confiam em mim? Me dá esse dinheiro que eu vou comprar mais ativos imobiliários. Então, o próprio crescimento do fundo é uma validação dele. Então, eu acho que a primeira coisa, fazendo uma listagem de tamanho, fazendo um ranking por tamanho, eu acho que faz sentido. Então, se a gente olhar um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa hoje, é o KNCR11. Esse seria um fundo que eu acho que o investidor pode pensar em longo prazo, porque ele tem uma característica de ser muito seguro, né? Ele é high grade, ele é um fundo de papel. Acho que isso é interessante, o investidor nunca colocar todos os fundos no mesmo saco, sabe? Tem muitos riscos diferentes, principalmente quando a gente fala de papel. Tá? Os fundos de papéis eu acho que eles são interessantes por isso. Outro fundo que tem um histórico muito bom, que eu acho que o investidor pode pensar para longo prazo, é o HGLG11, né, que é o maior fundo de logística que a gente tem no Brasil, né, também com imóveis de muita qualidade, a gestão muito competente. E terceiro lugar, eu acho que o setor de shopping ele é interessante. O XPML é o maior fundo de shopping que tem na Bolsa, também com muitos imóveis de qualidade. Acho que a questão do shopping ele é interessante porque a população brasileira gosta de conviver no shopping, não só para comprar, mas para o seu entretenimento. Clima, né? Praça de alimentação. Os próprios fundos eles podem ganhar um pouquinho mais em épocas específicas, como Natal, como datas comemorativas, porque tem mais gente circulando no shopping, mais estacionamento, mais gasto, etc. Acho que seriam ali 3 fundos que eu acho que para pensar no longo prazo pode ser uma boa ideia. Falou? XPML. Eu concordo integralmente com tudo que o Ricardo falou, a questão de o fundo já ter um bom histórico, uma boa gestora, de ser grande, de ter um grande valor patrimonial, isso traz bastante segurança. E é difícil escolher 3, né? Porque a gente tem tanto fundo bom, mas já que temos que escolher de papel, eu também ficaria com o KNCR11, por ser um maior fundo de papel. Na verdade, o segundo maior, né? O maior ele é fechado só para investidores qualificados, mas o segundo maior da Bolsa é o KNCR11, um longo histórico, high grade, extremamente diversificado, e é um dos fundos que está na minha carteira, inclusive, que eu sigo aportando, então eu ficaria também com o KNCR11. Escolheria um de logística, porque o setor de logística é um dos mais seguros e estáveis, por tudo que a gente já comentou aqui. Eu pego em logística o BTLG11, é o meu queridinho de logística, apesar de gostar também do HGLG11, que o Ricardo mencionou, tem os 2 na carteira, mas minha maior posição é no BTLG, também extremamente diversificado, uma ótima gestora, vacância muito baixa. E shopping, aí eu vou pegar também o XPML11, que certamente para quem quer segurança, longo prazo,
boa gestora, boa diversificação no segmento de shoppings, na minha visão, é o que a gente tem de melhor. Apesar de ter vários outros bons também, mas com esse pensamento de segurança de longo prazo, eu fico Ainda com o XPML11 também. Vocês acham que vale a pena agora comprar o MXRF11? Vocês estão de olho? Eu tenho na minha carteira, inclusive, não tenho feito novos aportes, eu acho que tem alguns outros fundos de papel mais interessantes. O MXRF11 nem é dos mais seguros, comparando com outros, como o KNCR11, por exemplo, que é considerado um FI high grade. O MXRF11 ele está ali middle risk, alguns até classificam ele como high grade, mas a meu ver é middle risk, porque ele tem uma parte da carteira dele que é um pouquinho mais arriscada. Então, apesar de eu ter na carteira, eu não tenho feito novos aportes. Tenho concentrado meus novos aportes em outras opções de fundos de papel. Eu acho que o MXRF11 ele é um baita de um exemplo e uma lição para o investidor. Porque, alguns tempo atrás, esse fundo chegou a ficar com o PVP dele algo em torno de 1,10. Eu lembro que na época eu até vim aqui no podcast, vocês me perguntaram, e eu falei, eu acho que tá caro. Aí saem as notícias, né? Falam assim, será que vai cair? Eu acho que ia cair. Nas conversas que eu tinha, eu falei assim, eu acho que tem que cair. Um fundo de papel... É saudável cair. É saudável, porque é uma distorção do mercado. Sim. Muita gente comprando faz elevar, só que não vale aquilo. Vale o seu valor patrimonial, que é o preço justo. Quando a gente fala fundo de papel, ele tem que procurar o seu valor justo, que é aquela métrica do PVP próximo de 1. Né? Então, quando você vê um fundo imobiliário de papel, você pode amar ele. Mas se ele tiver 1,10, é melhor você vender do que você comprar. Com certeza. Né? Então, isso aconteceu com o MXRF11. Então, quem pegar agora para olhar a rentabilidade do MXRF11 em um ano, vai estar para baixo, porque saiu de um PVP de 1,10 e hoje ele está com um PVP próximo de 1. Poxa, um fundo, um fundo imobiliário de papel com PVP próximo de 1, eu acho que hoje vale a pena olhar. Hoje eu acho que dá para fazer uma análise. O que a gente pode... o investimento ele é comparação, né? Ele é um fundo de papel. Ele não é o mais seguro que tem no mercado. Ele é middle risk. Se você olhar contra outros middle risks, ele tem uma performance muito melhor. Agora, se você olhar contra um high grade, por exemplo, o KNCR, que acaba sendo um grande benchmark do mercado, o KNCR é mais seguro. Só que hoje o KNCR está mais caro. Né? Ele está com PVP 1,05. Então, eu acho que o investidor agora, nesse momento, pode olhar o MXRF com um pouco mais de cuidado. E eu acho que o MXRF11 está com um trunfo na mão. Recentemente, essa captação de R$1 bilhão próximo a uma taxa Selic em alta, o que o MXRF11 o que o gestor do MXRF11 vai fazer com esse dinheiro? Ele tem todas as cartas na manga para captar o quê? Bons CRIs. Com IPCA mais 9, IPCA mais 10... com, enfim, CDI pagando muito mais. Então, eu acho que muito do futuro do MXRF11 está na gestão, o que ela vai fazer com esse capital que ela levantou. Né? E aí o mercado está aguardando, porque como o Ale falou, eu concordo, nós temos outros fundos imobiliários de papel nesse momento que estão mais baratos, pagando mais dividendos do que o MXRF11, que se tornam mais atrativos. O trunfo da gestão do MXRF11 é saber o que eles vão fazer com esse R$1 bilhão. Né? Porque se alocar muito bem em bons produtos, esse dividend yield que paga hoje 12% ao ano, pode subir para 14%, 15%, que é isso que hoje ele está prejudicado frente a outros que estão pagando 14%, 15% e que estão até um pouco mais barato, né? Exato. E o Ricardo até trouxe lembrou de uma questão importante que muitos investidores iniciantes não costumam atentar, que no caso dos fundos de papel, o valor da cota no longo prazo não tende a se modificar. Ao contrário dos fundos de tijolo, que o valor da cota, o valor patrimonial dos fundos de tijolo vai aumentando no longo prazo. Por quê? Fundos de tijolo são formados por imóveis físicos. E os imóveis, no longo prazo, eles vão se valorizando, acompanhando a inflação, via de regra, é claro. Né? Dependendo se o imóvel tiver uma localização ruim ou não tiver um bom estado de conservação, ele pode se desvalorizar. Mas a tendência é de valorização no longo prazo. Então, com os fundos de tijolo, você tem essa valorização do próprio preço da cota, do valor patrimonial que se reflete no valor da cota do fundo,
e ainda o pagamento dos dividendos. No caso dos fundos de papel, você não tem essa valorização do fundo, do preço da cota no longo prazo. Você tem o pagamento periódico dos dividendos e o investidor precisa pegar uma parte desses dividendos que ele recebe e reinvestir para que ele mantenha o valor de acordo com a inflação, para que ele corrija o valor do investimento dele pela inflação, porque o fundo por si só não corrige.